Economia 4.0. Apresentação Almir Freitas. Bom dia, guaibeiros! Estamos começando o Economia 4.0 deste sábado, 31 de janeiro. Sim, lá se foi o primeiro mês do ano. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes, na central técnica, Cleiton Lopes, Jorge Brum e Luciano Pepão Vargas, na gerência de jornalismo e esporte, Rafael Sequim e direção geral de Claudinei Girotti. Lembrando que o Economia 4.0 é um oferecimento Fê Comércio, a força do sistema ao seu lado, e Banri Global Account com taxa única. Converta e fique com mais. E as principais tendências que devem orientar o varejo em 2026, antecipadas pelo Sebrae antes da NRF Retail Big Show de Nova York, foram confirmadas durante o maior evento do setor do mundo, realizado entre 11 e 13 de janeiro nos Estados Unidos. O destaque ficou com a convergência entre tecnologia, experiência e pessoas como eixo central das discussões. Com o tema The Next Now, a NRF 2026 mostrou na prática que o futuro do varejo já está em curso e exige decisões imediatas, rápidas, especialmente dos micro e pequenos negócios. Para contar um pouco mais sobre as novidades da NRF, está com a gente hoje no Economia 4.0, Augusto Martinenko, gerente de competitividade setorial do Sebrae RS. Martinenko, bom dia. Bom dia, Almir. É um prazer estar conversando com vocês. Obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos tentar decifrar um pouco desses caminhos da NRF, que é uma feira que reúne os principais varejistas de todo o mundo, com as principais ou as maiores tendências mundiais, e isso impacta desde o grande varejista até o micro e pequeno varejista. O que a gente viu lá que vai se ver durante os próximos anos, a partir de 2026, no varejo nacional? A NRF é a maior feira mundial de varejo, né? E como tu disseste, ela reúne ali uma série de fatores que vão influenciar diretamente o varejo em vários lugares do mundo, e no Brasil não é diferente, né? Essa edição da NRF, ela trouxe um pouco mais de clareza sobre alguns aspectos que nós ouvimos bastante ao longo de 2025, principalmente, mas que às vezes eram difíceis de tangibilizar. Por exemplo, inteligência artificial, né? Quantos de nós já fomos impactados com informações que a inteligência artificial vai mudar o mundo, a forma de consumo, a forma de relação entre as pessoas e entre os negócios? E nessa NRF, nós tivemos a possibilidade de entender um pouquinho onde é que isso está acontecendo e onde é que estão as principais apostas que, de fato, vão mudar o nosso varejo. Então, essa NRF ela foi um pouco mais pé no chão. Ela tangibilizou melhor algumas aplicações de tecnologia e aplicações e papéis que o varejo, principalmente o varejo físico, tem nesse novo mercado e nesse novo desafio que as novas gerações estão nos impondo, e também o consumidor no geral, que mudou bastante a sua capacidade de tomar decisão para compra. Então, essa foi uma NRF pé no chão, tangibilizando esses conceitos que a gente vem ouvindo ao longo do tempo. A inteligência artificial, invariavelmente, é algo que vem e volta nos grandes temas de discussão dos players da economia. O que a gente pode esperar da inteligência artificial aplicada ao varejo? Como é que a gente pode entender? E para o nosso ouvinte, né, tentar perceber, tudo bem, tem inteligência artificial, mas como é que isso muda a rotina do atendimento no ponto de venda? Se é que muda, ótimo, né? E de fato eu acho que vai mudar, mas vai mudar olhando de fato para a gente propor uma melhor experiência para esse cliente, otimizar a nossa operação. Então, a inteligência artificial ela sai daquele conceito amplo e ela começa a ser olhada sobre alguns aspectos mais específicos. Acho que o primeiro deles é a otimização de processo.
a gente está falando de inteligência artificial que nos ajuda a fazer atividades que nos levariam muito tempo para serem feitas. Então pensa um varejista que quer montar uma peça de publicidade ali, quer montar uma estrutura de imagem para expor o seu produto, por exemplo. Antes ele tinha que contratar provavelmente um designer, ia contratar uma estrutura toda para montar aquele material. Hoje, com inteligência artificial, tu entra num aplicativo, sinaliza aquilo que tu quer, qual é o produto que tu quer expor, qual é o fundo que tu quer trazer, e ele rapidamente cria isso para ti. O que isso gera? Isso gera produtividade, né? A gente leva menos tempo para fazer as coisas e boa parte das vezes com menos custo. Então, um primeiro elemento de inteligência artificial que foi muito batido é sobre, de fato, ele nos ajudar a ganhar tempo, performance, diminuir custo nas nossas atividades do dia a dia. Um segundo fator que para mim foi bem impactante é que se projeta a inteligência artificial como um mecanismo para fazer a transação de compra. Vamos pegar um exemplo no seguinte sentido. Imagina que eu estou indo pedir uma pizza num sábado à noite. Qual é o meu caminho normal se eu estou pedindo por telefone ou se eu estou indo lá, na pizzaria? Eu vou ter um cardápio onde eu vou escolher a pizza que eu quero, né? Com inteligência artificial, esse processo todo ele tende a ser por conversação. Ou seja, eu vou sinalizar para ele aquilo que eu quero. Olha, eu quero uma pizza, eu estou com as minhas 3 filhas, eu estou com a minha esposa e eu não quero cebola nessa pizza. A partir daí, a inteligência artificial ela ajuda a identificar quais são as pizzas, quais são as alternativas que eu tenho, qual é aquela que está num menor tempo para me entregar, quais são as promoções que tem naquele dia. Então, a tendência é que a inteligência artificial ela nos ajude no processo de oferta através da conversação. Cada vez mais a gente vai ver marcas venderem não pelo catálogo ou pela oferta de produto, mas sim pela conversação com o cliente. E reconhecimento da preferência do cliente. Sem dúvida, né? Porque fica mais fácil tu entregar aquilo que ele quer quando tu tem a capacidade de conversar com ele. Se ele não te diz o que ele quer, tu vai estar ofertando algo estanque, como eu comentei antes, né? Um catálogo, um cardápio. Agora, quando tu conversa com ele, tu tem a chance de entender o que ele quer. E a partir daí a tua oferta é melhor e a experiência dele por consequência. Isso tudo sendo viabilizado por inteligência artificial. Interessante que no escopo do que eu li até agora sobre a NRF e no tema The Next Now, duas coisas me chamaram a atenção. Experiência, além da tecnologia, que a gente está falando agora, quem usa a inteligência artificial, vem experiência e pessoas. E esse pessoas tem a ver com o público interno? Eu acho que tem a ver com o público interno, com a equipe, com a estrutura que a loja, que o varejo tem para realizar o seu trabalho junto ao cliente. Mas eu acho que tem também uma questão de pessoa, de respeito à pessoa que está consumindo. E aí se falou muito sobre personalização e não segmentação. Almira, a gente acaba tradicionalmente pensando um grande público, né? Considerando as suas características. Homens, mulheres, crianças, faixa etária, poder aquisitivo, e a gente coloca essas pessoas num grupo, né? E a gente diz, olha, para determinado grupo a gente tem essa oferta. Cada vez se fala mais sobre hiperpersonalização. E até então era difícil de fazer isso, porque como é que tu consegue, na hora que o cliente chega na tua loja, saber que é ele mesmo? E pegar os dados de histórico dele e poder, a partir daí, te relacionar. Era muito difícil. Agora, com tecnologia, e tecnologias que já estão disponíveis, tu consegue fazer isso de forma mais rápida. Então, quando a gente olha para pessoas, a gente também está olhando para personalização para o nosso cliente. E ver ele como uma pessoa, um indivíduo, que por mais que possa ser um homem, uma mulher, uma faixa etária e tudo mais, ele tem características específicas, ele tem contexto específico. Então, quando tu fala, né, em trazer a pessoa para o centro,
personalização me parece que está nessa grande discussão. Guaibeiros, nós estamos conversando com Augusto Martinenko, gerente de competitividade setorial do Sebrae RS, sobre a missão que o Sebrae RS organizou para a National Retail Federation, a NRF Retail Big Show, que aconteceu agora em janeiro em Nova York. Martinenko, uma dúvida, a gente estava falando aí sobre a personalização, pessoas, o investimento nisso. Os idosos são um grupo hoje social que tem renda, em grande parte, que sustentam muitas famílias, mas que tem alguma dificuldade de lidar com a tecnologia. Como é que o comércio pode se preparar, independente do porte dele, para atender essa camada social? A tua pergunta é ótima, né, Almir? Porque daí nos remete a pensar qual é o papel da loja física hoje. Né? Se a gente está falando tanto sobre tecnologia, né? Por que alguém iria ou irá numa loja física? E aí a NRF ela trouxe um conceito importante de atenção ao consumidor. E isso vale por, como tu trouxe no exemplo, né? Pessoas que já têm uma idade um pouco mais avançada, mas também vale para o consumidor em geral, né? O papel da loja não vai ser mais a de tu oferecer o produto e a pessoa ir lá e comprar só pelo preço ou pela condição que tu está propondo. A loja é um lugar de atenção, é um lugar de explicação, é um lugar onde tu oferta mais do que um produto, tu oferta serviços complementares que ajuda a pessoa a tomar uma decisão de ir até o teu ambiente. Lá em Nova York, nós fomos numa loja chamada Uniqlo, é uma loja japonesa bastante famosa que vende casacos. E uma coisa que me chamou a atenção é que eles são um varejo que vendem têxtil, vendem vestuário, vendem calça, camiseta, casaco. Só que no final da loja, ela também tinha um espaço onde ela consertava roupas. Ou seja, estava prestando um serviço para uma pessoa que daqui a pouco não quer se desfazer daquele seu casaco que gosta muito. Ela não vai ir lá na loja para comprar um casaco novo, mas ela vai para a loja para ter um serviço, para usufruir desse momento. E aí, quando o varejista traz essa pessoa para a loja, a chance de ela se conectar com algum outro produto, ou talvez um outro serviço, ele é maior. E isso vale muito para as pessoas da terceira idade. Elas vão querer ir para a loja para ter uma experiência, para se conectar com aquilo que está acontecendo com a loja, e não só para comprar um produto. E aí essa estratégia de oferta de serviços, ela tem sido bastante aplicada. E a nossa expectativa é que isso aconteça ainda mais aqui no Brasil. Interessante isso que você traz, Augusto Martinenko, porque, de uma certa forma, para aqueles que são mais experientes como eu, isso é uma volta ao passado, né? Porque a gente, em parte, acabava descartando esse blusão aqui que está ficando um pouco mais manchado, ou alguma coisa eu estou descartando, e tinha aí um estímulo ao descarte pela compra de outro novo. Ou seja, a gente está trazendo de volta a velha e boa costureira para o fundo da loja? Eu acho que sim. Eu acho que no exemplo que eu trouxe se concretiza esse conceito, né? De tu poder talvez fazer uma oferta que está conectado com o teu negócio, mas que não necessariamente é a venda de um produto novo, e sim, por exemplo, o conserto de um novo. Nós vimos bastante o conceito de customização. Então, tu imagina esse exemplo que eu dei, a loja também tendo um serviço de customizar. Então, eu vou colocar um broche diferente naquele blusão. Eu vou fazer uma estilização colocando o nome da pessoa ou trazendo algum elemento que renove esse produto. E aí é o que tu está comentando agora. Talvez a gente remonta a um passado onde era muito importante trazer o cliente para a loja, para depois vender para ele. A gente não faz o contrário, né? A gente não vende primeiro antes de trazê-lo quando a gente pensa num varejo físico. A gente primeiro traz ele, oferta uma experiência, faz com que ele se sinta bem, entenda aquilo que está acontecendo, estimule a vir no meu negócio, não só uma vez por mês, mas que ele venha com uma frequência maior. A partir daí, a minha chance de comercialização é maior. Então, eu gostei desse teu conceito. Acho que é uma retomada
a elementos que nós usamos muito no passado e que as pessoas estão pedindo para a gente olhar de novo. Tudo está muito corrido, né, Almir? Exatamente. A sociedade está muito frenética. Ter momentos em que tu pode pausar e te conectar a esses negócios é um caminho importante a ser ofertado pelo varejista. A NRF trouxe também algum tipo de tendência ao varejo segmentado por desempenho comunitário, social, tipo um público mais diverso. A gente pode vir a ter lojas que investam na diversidade social? Ah, sem dúvida, né? E pensando cada vez mais em nichos. Em Nova York tem uma loja chamada Lululemon. Ela é uma loja que também está ligada à questão de vestuário e ela oferta produtos para corrida, para performance de exercícios. E a aposta dela é tu olhar para esses grupos sociais mais específicos. Tu tem um grupo de corrida, tu tem o grupo do yoga, tu tem o grupo da academia, do crossfit, e esses grupos recebem uma atenção especial. Tem eventos que acontecem dentro da loja justamente para estimular que esses grupos possam se encontrar dentro da loja. E aí, né, Almir, quando esse grupo vai para a loja, o que acontece? Ele se conecta àquilo que tu está ofertando. E aí a tua pergunta faz todo sentido. Quando a gente consegue olhar para esses grupos específicos, a gente consegue pensar estratégias que vão trazê-los para o nosso negócio. Isso vale para confecção, isso vale para pet, isso vale para ferragem, isso vale para praticamente todos os segmentos de varejo que a gente conhece. Pois é, e trazendo para um público que o Sebrae se dedica ao seu processo de atuação, muitas vezes a gente ouve do micro e do pequeno empresário, mas isso é para grande estrutura, eu não consigo chegar a isso. O que você diria para isso? O que veio da NRF lá? E esse processo não me parece muito mais fácil de ser adotado por um micro e pequeno lojista ou varejista do que de uma grande estrutura. Sem dúvida nenhuma, principalmente quando a gente pensa nessas mudanças que estão conectadas com a comunidade onde ele está inserido. Imagina uma grande loja varejista, quantas permissões que o gerente da loja precisa ter para implantar uma mudança como uma dessas que a gente vinha falando até então, né? Pensa o pequeno varejista, como ele tem a capacidade de testar muito mais rápido. Então, imagina uma floricultura que no sábado de manhã, nesse momento que a gente está falando agora, né, ele está ofertando uma aula sobre poda de plantas. Sim. O que ele está fazendo? Ele está entendendo que tem um cliente que consome e que precisa ter mais conhecimento sobre esse elemento. Ele vai fazer com que esse cliente vá até a floricultura, seja estimulado a ver novas plantas, novos produtos, vai ter um conhecimento maior para poder ali na frente consumir. Isso é gerar experiência positiva no cliente. E quanto que custaria, né, para um varejista, por exemplo, ofertar um curso, uma palestra de 1 hora falando sobre uma técnica específica? Muito pouco. Então, acho que o ponto que tu traz é bem relevante. O pequeno varejista ele tem a capacidade de fazer isso muito mais rápido. E se essa estratégia não der certo, ele muda. E muda rápido. E não precisa investir muito para estabelecer esses conceitos que a gente vem conversando. A agilidade de executar é a mesma agilidade que tem um pequeno varejista de transformar, de mudar, voltar atrás e recomeçar. Perfeito. Nada é definitivo, né? Então, olha, na comunidade que eu estou inserida, fazer o treinamento esse que eu comentei deu certo. Na comunidade que eu estou, não deu, as pessoas não vieram. Tá bem, vamos pensar em outra coisa? Vamos mudar a embalagem e ver como é que eles vão se conectar, pensando no exemplo que eu dei de floricultura, de flores como presente. Vamos estimular e mostrar nas redes sociais que tem flores específicas para cada dia da semana. Vamos ver se dá certo e eles se conectam. Tu pode fazer vários pequenos testes, né? E ir avaliando aquilo que se conecta mais ou menos com aquela comunidade. Agora, né, Almir, é muito importante. A gente tem que entender a comunidade que a gente está inserido. A comunidade, por exemplo, um varejo em Porto Alegre, ele vai ter uma particularidade diferente do que o varejista lá em Santa Rosa, por exemplo.
Porque são comunidades diferentes, têm interesses diferentes, são pessoas diferentes. Então, está muito conectado naquilo que faz sentido para aquela comunidade ou para aquelas comunidades, é um caminho importante. E é o pequeno varejista que está perto desses consumidores. É o pequeno varejista que está com a barriga no balcão, atendendo diariamente essas pessoas. E é ele que tem a capacidade de fazer essas implantações de forma rápida. Eu gosto muito e acredito que vocês vão colocar esses conceitos divulgados, difundidos na NRF lá. Eu gosto muito da experiência da tela, que é um ponto de venda, uma experimentação no Shopping Praia de Belas, que tem à frente o Sebrae, que coloca uma experimentação de fabricantes, de lojistas, de pequenos, de micro lojistas, experimentarem o contato com o público consumidor mais de perto. O que a gente pode ver num curto espaço de tempo lá na loja da tela, aqui em Porto Alegre? Tu lembrou, perfeito, tu lembrou muito bem, né, desse exemplo, né? A loja Tela é um laboratório para o varejo. Nós hospedamos marcas que estão lá testando estratégias específicas dentro de um mercado específico, né? Porto Alegre, o Shopping Praia de Belas, o público que a gente mira com a loja, ele é uma comunidade específica, que era um pouco do que a gente vinha falando. Então, lá na loja Tela, uma série desses conceitos, né, de personalização, de conversação para fazer as transações de compra e venda, elas vão ser implantadas, né? E no último ano a gente teve a chance de, em vários momentos, testar estratégias específicas que se conectavam com aquela comunidade. Por exemplo, tivemos um dia das roupas só pretas. Então, quem ia de roupa preta tinha um determinado desconto e tinham condições diferenciadas. Isso estimulava as pessoas a se conectarem com a loja, a pensarem, eu não estou indo lá para comprar, eu estou indo lá para participar dessa atividade. A gente levou DJ em um determinado momento, que a gente entendeu que aquela comunidade ela queria também ter um momento de descontração, de encontro com outras pessoas. Então, ao longo de 25, a gente foi testando alguns desses conceitos. E em 26, a gente vai trabalhar muito forte as questões de personalização e a gente vai trazer um pouco de tecnologia para testar esses mecanismos de conversação, né? Para que, ao fim, a gente possa ter uma conversão de venda. Eu não sei se é a tua área, mas só para a gente tentar entender, roda os lojistas que estão lá presentes, né? De quanto tempo que roda isso? A loja está sob a gestão da nossa área hoje e a cada 6 meses, nós temos ciclos a cada 6 meses onde nós trazemos marcas com produtos autorais que se conectem, né, ao Rio Grande do Sul e à oferta que nós temos aqui no estado. Então, nós tivemos aí um novo ciclo iniciando no final de novembro, então tivemos um dezembro com um período de Natal muito importante para o varejo, né? E agora nós vamos até maio com esse ciclo. A partir daí, vem outras 30 marcas que vão também poder testar suas estratégias de preço, de embalagem, enfim, de uma série de ofertas que eles vão fazendo ao longo do período. Está no escopo ampliar a tela? A experiência da tela? Sempre, né? A gente sempre está olhando as oportunidades e entendendo aquilo que a gente pode contribuir com o varejo gaúcho em especial, né? Então, seja aumentando o número de marcas, seja pensando no futuro algumas outras possibilidades, a gente sempre está atento e entendendo o quanto que um ambiente como esse ajuda de fato, né? As marcas que estão lá expostas e os varejistas que vão lá nos ver e conhecer um pouco das tecnologias, daquilo que a gente está fazendo, utilizarem de forma adequada. Guaibeiros, nós conversamos nesse Economia 4.0 do dia 31 de janeiro com Augusto Martinenko, gerente de competitividade setorial do Sebrae RS. Augusto, muito obrigado pelo nosso bate-papo aí, te agradeço bastante, eu acho que ele foi extremamente esclarecedor aí para o setor do varejo do Rio Grande do Sul. Almir, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade da Rádio Guaíba nos atender e a gente está à disposição. E se tu me permitir, eu queria fazer um exercício muito rápido com o ouvinte que está nos ouvindo agora no sábado. Claro, claro. Entra lá no teu computador ou vai no teu celular, entra no teu buscador de preferência, um Google ou qualquer outro que tu entenda adequado,
Faz um exercício para a gente testar esse processo de conversação. Entra lá nesse buscador e faz uma pergunta. Qual é o melhor hotel para eu me hospedar na cidade que tu achar mais adequado? Não vai mais ser só a oferta das coisas. Vai ser uma conversa, onde ele vai te ajudar a refletir sobre o teu contexto, as tuas melhores escolhas. Então, acho que é um bom teste para os nossos ouvintes agora. Entra lá, faz essa brincadeira e vê como é que esse processo de conversação já está sendo implantado na prática agora. Guaibeiros, estamos encerrando então a Economia 4.0 deste sábado, 31 de janeiro. Eu queria agradecer muito ao Augusto Machinenko e lembrar que o programa é um oferecimento de FEComércio, a força do sistema solado, e Banco Global Account, com taxa única. Converta e fique com mais. Desejo a todos um final de semana em família, uma semana cheia de inovação e tecnologia. E nos vemos no próximo sábado, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Você ouviu Economia 4.0.